Mais uma notícia: o Judiciário decidiu atender a decisão da Câmara e suspendeu a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. O parlamentar não será julgado por 4 crimes supostamente praticados após a diplomação, mas a acusação de tentativa de golpe será mantida e outras violações serão mantidas. Antes da decisão, o presidente da Câmara, Hugo Motta, pediu que o Judiciário respeitasse a decisão, tomada por mais de 300 deputados. Além disso, ele fez uma nova investida e ingressou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que deve ser analisado pelo plenário, pedindo que toda ação contra a Ramagem seja suspensa. Recebendo quem também nos acompanha pelas emissoras de rádio, Hugo Motta, presidente da Câmara, pedindo suspensão de todas as ações contra Alexandre Ramagem. Você, Cristiano Beraldo, sua análise, 1 minuto e meio. Olha, Caneta, esse tema ele traz 2 aspectos. Um é o conflito entre a competência da Câmara e a competência do Supremo Tribunal Federal. A Constituição brasileira ela é muito clara em determinar que a Câmara pode impedir ou pode suspender o andamento de uma ação de um daqueles de seus membros. E foi o que aconteceu, houve uma votação, essa votação foi no sentido de suspender o processo contra a Ramagem. Agora, esta decisão da Câmara, obviamente, não faz sentido que seja estendida para outros investigados no mesmo processo. Por quê? Porque pode parecer, e talvez seja, sim, uma incoerente, mas o fato é que outras pessoas não desfrutam dessa prerrogativa. E por isso o processo dos outros integrantes, dos outros acusados, deve continuar. Isso aí me parece muito evidente. Agora, destaco aqui a posição de Hugo Motta, porque cabe a ele esse papel de defender os interesses da Câmara, e me parece que é isso que ele está fazendo. Pois é, inclusive a nossa repórter Janaína Camelo, que cobre o Judiciário, compartilhou com a gente aqui essa postagem de Hugo Motta nas redes sociais, dizendo que ingressou nesta terça-feira, né? Ele coloca no plural, ingressamos, ele e os demais integrantes representantes da Câmara, no Supremo com uma ação para que prevaleça a votação pela suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. E aí, o dispositivo é aquele que eu trouxe, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF, a ser julgada pelo plenário do Supremo. Você, Motta, 1 minuto e meio. Eu sempre comparo a situação atual das instituições com um jogo online. Cada jogador tem os seus poderes e eles disputam uns com os outros. Mas um dos jogadores tem um superpoder. Esse superpoder consegue anular qualquer poder dos outros jogadores. Como é que você consegue competir com um jogador assim? O Congresso Nacional tem diante de si, neste momento, uma escolha excepcionalmente difícil, mas que é absolutamente fundamental para o futuro do próprio Congresso e para o futuro do país. Hugo Motta pedindo a suspensão de todas as ações contra Alexandre Ramagem. Mas não pode ser aí uma boa oportunidade para os poderes darem um passo para trás e nós encontrarmos talvez um cenário mais apropriado para discussão de um caminho comum para nós resolvermos essas pendências? 1 minutinho para fechar, Beraldo. Deveria ser, Candidato, mais uma oportunidade que está havendo para que o Supremo Tribunal Federal reconheça a autonomia e o direito da Câmara de Deputados de agir conforme prega a Constituição. E isso eu acho muito difícil que aconteça, porque o histórico recente das decisões tomadas quando esse embate entre executivo, legislativo e judiciário, o judiciário tem prevalecido. Fica muito evidente que não há nenhuma disposição de se enfrentar decisões do Supremo Tribunal Federal acima de uma determinada temperatura. E, muito provavelmente, neste caso, se o Supremo ficar firme na sua posição e colocar a Câmara numa posição de subserviência, aí eu não acredito que avançará nenhum tipo de ação por parte de Hugo Motta ou da Câmara dos Deputados.